Olá, meus amigos e minhas amigas. Dessa vez, o próprio comandante das Forças Armadas da Ucrânia apareceu para falar sobre a situação em Pokrovsk. Os combates estão num nível tão complicado que o Alexander Sirski descreveu como excepcionalmente difíceis. Ele chegou a dizer que, para lidar com isso, ele está tendo que tomar decisões fora do padrão, ou seja, soluções criativas e até arriscadas. Como já comentamos em vídeos anteriores, Pokrovsk é um centro logístico super importante para as forças ucranianas que atuam no leste do país. Isso significa que, sem Pokrovsk, o fluxo de suprimentos e reforços para várias frentes pode ficar muito comprometido. E é justamente por isso que os russos estão jogando tudo para cima dessa cidade. Como comentei no vídeo de ontem, Nazar Voloshin, porta-voz militar do grupo de forças Khortyzia, confirmou que os russos conseguiram destruir 2 posições defensivas ucranianas lá perto e que uma delas ficou totalmente perdida. Sirski foi visitar a 38ª Brigada de Fuzileiros Navais, que está diretamente envolvida nos combates por Pokrovsk. Ele deixou claro que a situação é complicada por vários fatores, mas principalmente porque as forças russas têm uma vantagem numérica muito grande. Segundo ele, os russos estão avançando com força total, usando tudo que tem disponível. Isso coloca a Ucrânia numa posição muito complicada, e o próprio comandante reconheceu que manter o fluxo de munições e reforços para essa área é uma prioridade urgente. Ele chegou a dar ordens diretas para lidar com problemas que foram identificados durante essa visita. Como já comentamos ontem, de acordo com o site de monitoramento Deep State, as tropas russas já estão a apenas 3 quilômetros de Pokrovsk. Gente, não sei se vocês lembram, mas ainda no final de novembro, Sirski já tinha mandado reforços e mais armas para tentar segurar o avanço russo. Só que a realidade é que, ao que parece, esses reforços não foram suficientes e os russos estão avançando. O que o próprio comandante assume é a inferioridade numérica e a escassez de tropas. E por falar nisso, mais uma vez rola um burburinho de que a Ucrânia poderia receber tropas de países da Europa. Será que isso procede? Será que a Europa está se preparando para enviar tropas para a Ucrânia? Bom, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, foi bem direto ao descartar essa possibilidade, por enquanto. Vamos entender essa história. Durante uma coletiva de imprensa em Varsóvia, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, Tusk falou sobre os rumores de que potências ocidentais poderiam colocar tropas em solo ucraniano caso fosse firmado um cessar-fogo. E aí ele colocou sua posição sobre os boatos. Segundo ele, decisões que envolvem a Polônia serão tomadas em Varsóvia e somente em Varsóvia, e que, por enquanto, eles não têm planos para esse tipo de cooperação. Tá, mas e o presidente francês? Bom, segundo Macron, qualquer decisão sobre concessões para a paz deve partir da própria Ucrânia. Ele enfatizou que ninguém pode decidir pelos ucranianos o que deve ser negociado ou cedido. Porém, ele também destacou que a segurança da Europa como um todo depende de um esforço conjunto e afirmou que não há segurança na Europa sem os europeus. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu senti aqui uma cutucada no Trump e seu telegrafado afastamento em relação ao velho continente. Parece que os líderes europeus querem mostrar que estão prontos para assumir mais responsabilidade na solução do conflito. Em outras palavras, a ideia é deixar claro que a Europa está disposta a carregar sua parte do peso, especialmente numa guerra que acontece exatamente dentro do continente europeu. Bom, além dessa conversa entre Tusk e Macron, ministros de Finanças e Relações Exteriores da França, Alemanha e Polônia estão se reunindo tanto em Varsóvia quanto em Berlim. O foco dessas reuniões é fortalecer o apoio financeiro e militar à Ucrânia no curto prazo e discutir como a Europa pode reforçar o financiamento da defesa no geral. Isso inclui, inclusive, ideias como dívida comum para sustentar esses esforços. Aí tem mais um detalhe interessante. Em breve, a Polônia vai assumir a presidência rotativa da União Europeia, sucedendo a Hungria. Isso coloca o país em uma posição de destaque no cenário diplomático. Aí, por falar em Hungria, que deixará em breve a presidência da União Europeia, parece que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán está tentando mediar um acordo, e um acordo que estaria sendo apoiado pelo governo russo. Putin declarou apoio aos esforços de Orbán para alcançar um cessar-fogo de Natal na Ucrânia, acompanhado de uma grande troca de prisioneiros de guerra. Essa iniciativa foi confirmada pelo Kremlin, mas, como já era esperado, Kiev reagiu de forma nada entusiástica. Vamos explicar um pouquinho melhor. O Kremlin e o governo da Hungria informaram que essa proposta veio durante um telefonema entre Orbán e Putin na última quarta-feira. Só que os detalhes ainda são poucos, né? Segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, a Rússia apoia totalmente os esforços de Orbán para buscar uma solução pacífica e resolver questões humanitárias ligadas à troca de prisioneiros.
Inclusive, a FSB, que é a Agência de Segurança Russa, já compartilhou algumas informações sobre como esse intercâmbio poderia funcionar, enviando os detalhes para a embaixada húngara. Será que Putin vai concordar com o Natal em 25 de dezembro ou vai insistir no dia 7 de janeiro? Com qual dos dois natais vai coincidir o cessar-fogo? Com o russo ou com o ucraniano? Ou vai começar em 25 de dezembro e vai terminar em 7 de janeiro? Bom, gente, mas pouco depois dessa conversa, Zelensky foi bem crítico, tá? Ele acusou Orbán de enfraquecer a unidade do Ocidente e chegou a ironizar os esforços de paz do líder húngaro. Já Orbán disse que é bem triste ver Zelensky rejeitar claramente essas propostas. Essa proposta, gente, surge no momento em que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem prometido encerrar o conflito rapidamente quando assumir o cargo. Ele até se apresenta como um mestre em acordos, mas até agora não explicou como faria isso na prática. Já Putin, em junho, deixou bem claras as condições da Rússia para encerrar imediatamente a guerra. A Ucrânia teria que desistir de se juntar à OTAN e retirar suas tropas de 4 regiões que a Rússia reivindica e controla, pelo menos em parte. Peskov lembrou que a Rússia nunca recusou negociações de paz e que está pronta para retomá-las com base nos acordos de Istambul de 2022. Mas a Ucrânia insiste que para qualquer cessar-fogo funcionar, eles precisam de garantia de segurança. Isso inclui a adesão à OTAN, que eles consideram essencial para evitar que a Rússia use o cessar-fogo como uma brecha para rearmar suas forças e planejar outra invasão. O problema, gente, é que Moscou é categórico, né? Não vai aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN e nem a presença de tropas da aliança no território ucraniano. Mas apesar desse espírito natalino de Putin, ele deixou claro que a Rússia vai responder aos ataques ucranianos que usaram mísseis ataque MS fabricados pelos Estados Unidos para atacar o seu território. Ontem, quarta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia lançou 6 mísseis balísticos ataque MS contra uma base aérea militar na região do Mar de Azov. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi enfático ao dizer que haverá uma resposta. Ele relembrou o comunicado do Ministério da Defesa que já havia avisado que ataques com armas ocidentais de longo alcance não ficariam sem resposta. Apesar de não terem dado detalhes sobre qual será essa reação, Peskov garantiu que ela será na medida adequada. Como vocês lembram, a Rússia testou no mês passado um novo míssil hipersônico de alcance intermediário, chamado Oresnik. Esse teste foi descrito por Putin como uma resposta direta a ataques ucranianos feitos com mísseis de fabricação americana e britânica. Há inclusive especulações de que a Rússia possa usar novamente esse tipo de míssil contra a Ucrânia nos próximos dias. E aqui, gente, é importante refletir. Qual é o impacto de um novo ataque russo com mísseis hipersônicos? Será que essas respostas da Rússia vão mesmo desencorajar o uso de armas ocidentais pela Ucrânia? Ou será que tudo isso vai apenas alimentar o espiral de escalada entre os dois lados? É um jogo bem complexo, ainda mais depois daquela mensagem de Trump aconselhando Putin a não escalar, ao mesmo tempo em que vimos Biden claramente estimulando uma escalada. Será que o conselho de Trump foi um daqueles conselhos de amigos? A proposta natalina de Putin pode ser um sinal de que ele está levando a sério o conselho dele. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos falar brevemente sobre 2 temas importantes que estão rolando no Oriente Médio: a transição de poder na Síria, com a saída de Bashar al-Assad, e as negociações de cessar-fogo entre Hamas e Israel. Começando pela Síria, Antony Blinken, que é secretário de Estado dos Estados Unidos, desembarcou na cidade de Aqaba, na Jordânia, para encontros com aliados da região. A questão é bem urgente porque, com a queda de Bashar al-Assad, a Síria está nesse vácuo de poder, né? E vários países da região estão disputando influência por lá. Além disso, o que eu já havia comentado aqui no canal lá atrás, agora parece que está preocupando Washington. Ou seja, os Estados Unidos estão tentando evitar o ressurgimento do Estado UEI, o ISIS, e garantir que a transição política seja pacífica e estável. Blinken vai se encontrar com o rei Abdullah II e o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman al-Safadi, para tratar dessas questões. Depois, gente, ele ainda segue para Ankara, na Turquia, que, como sabemos, tem grande interesse na transição síria e apoiou o grupo que derrubou Assad. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Blinken vai pressionar por uma transição que respeite os direitos das minorias na Síria. Também quer garantir que a ajuda humanitária continue chegando e que os estoques de armas químicas sejam destruídos. Inclusive, Blinken já declarou que os Estados Unidos vão reconhecer e apoiar o novo governo sírio desde que o processo de transição seja inclusive e transparente. Como eu disse, gente, a Turquia está ganhando muito espaço nessa disputa pelo futuro da Síria. Mas aqueles fantasmas da história às vezes assustam um pouco, né?
E como vocês sabem, o Oriente Médio que conhecemos hoje é resultado da dissolução do Império Turco-Otomano, que deu lugar ao mandato franco-britânico que administrou e orientou a formação de vários dos países da região que conhecemos hoje. Mas não é apenas esse fantasma histórico que assusta. As forças turcas estão em conflito com os aliados curdos dos Estados Unidos no nordeste da Síria. E esse grupo, não sei se vocês sabem, é responsável pelo encarceramento de milhares de combatentes do ISIS. Vocês imaginem esses grupos sendo atacados e esses rebeldes fugindo. Bom, o governo americano está tentando intermediar uma trégua entre os dois lados, mas é uma missão bem complicada, né? Enquanto isso, os rebeldes liderados pelo HTS estão trabalhando para consolidar o controle no país. Bom, mudando para Gaza, as negociações entre Hamas e Israel sobre um cessar-fogo estão avançando, mas com muita tensão nos bastidores. Segundo fontes anônimas, o Hamas está cedendo em algumas exigências. Eles desistiram de pedir a retirada total das tropas israelenses de Gaza e também abriram mão de exigir que Israel saia do corredor Filadélfia, aquela faixa de terra na fronteira entre Gaza e Egito. Além disso, entregaram uma lista com os nomes dos reféns vivos para os israelenses via Egito, numa tentativa de abrir caminho para um acordo. A proposta em discussão fala de um cessar-fogo de 60 dias, com uma troca de reféns por prisioneiros palestinos em Israel. O número exato de pessoas envolvidas ainda está sendo negociado. Enquanto isso, o Egito está atuando como mediador, mas com algumas concessões. Eles sempre disseram que a presença israelense no corredor Filadélfia viola o Tratado de Paz de 1979 entre Egito e Israel, mas estão dispostos a aceitar essa situação temporariamente. Agora, por quê? Porque querem evitar que os Houthis no Iêmen continuem atacando navios comerciais no Mar Vermelho em protesto contra a guerra em Gaza. Esses ataques, gente, já fizeram muitos navios desviarem pelo Cabo da Boa Esperança, o que está custando bilhões para o Egito, já que o canal de Suez está sendo evitado. Na quarta-feira, altos comandantes israelenses, como o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa, Herzi Halevi, e o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, foram ao Cairo para discutir os detalhes. Agora, o Egito está esperando uma resposta formal de Israel. E tem mais, gente. O governo Biden e até a próxima administração do Trump estão pressionando para fechar esse acordo antes da posse de Trump em janeiro. A ideia é resolver isso logo, porque ninguém quer que a transição do governo dos Estados Unidos atrase ainda mais as negociações. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.